Akira era um trabalhador explorado que queria desistir de tudo porque era um fracasso total com as mulheres. Mas quando os mortos-vivos começam a dominar as ruas, ele percebe que finalmente tem uma desculpa para largar o emprego de merda e partir pra cima da gata que ele sempre sonhou em conquistar no apocalipse. Antes da merda toda começar, Akira estava super animado no seu primeiro dia na empresa nova. Quando o patrão mostra onde ele vai se sentar, o coitado trombou sem querer na musa do escritório. Ele simplesmente travou completamente quando viu o rostinho lindo da Saori. Ela foi super gentil com ele, oferecendo ajuda sempre que precisasse, e naquele exato momento uma flecha atravessou o peito de Akira. Horas depois, ele está num restaurante com a galera do trampo enchendo a cara, e adivinha quem aparece? Saori! Ele fica todo nervoso querendo causar uma boa impressão porque ela é exatamente o estilo dele. Mas aí vem a parte bizarra. Quando a festa acaba, ao invés de todo mundo cair fora pra casa, os caras simplesmente levantam e voltam pro escritório. Akira fica em choque total quando percebe que a galera vai trabalhar a madrugada inteira. O pobre coitado passa dias inteiros sem sair do escritório até finalmente conseguir rastejar pra casa pra dormir, entendendo que caiu numa empresa que literalmente suga a alma dos funcionários. No primeiro ano naquele inferno corporativo, ele descobre que dormir no escritório é praticamente obrigatório. Férias são um conceito mitológico e o salário chega sempre com um pequeno atraso de semanas. Quando chega o segundo ano, Akira já está literalmente rezando para um meteoro cair em cima do prédio. Mas justo nessa hora, Saori aparece andando na direção dele com marmita. A única razão para ele não surtar completamente é essa garota pela qual ele é perdidamente apaixonado. O problema é que Akira também descobriu que todo santo dia, o chefe chama Saori pro escritório dele para fazer umas horas extras bem suspeitas. Chegando no terceiro ano, o cansaço destrói completamente o que restava dele, e Akira mergulha de cabeça numa depressão profunda. Toda noite, antes de apagar, ele implora pro universo não acordar no dia seguinte. Mas numa manhã qualquer, enquanto se arrasta para mais um dia de tortura, ele dá de cara com um aviso de cobrança grudado na porta. Ele desce para resolver com o síndico e fica batendo na porta do cara um tempão, mas nada de resposta. Como a porta tá entreaberta, Akira dá uma espiadinha e vê um maluco mastigando literalmente outra pessoa. O cara parte pra cima dele num pulo e Akira sai correndo desesperado, mas quando chega no corredor tem uma galera inteira com fome de gente correndo atrás dele. É aí que cai a ficha. São zumbis de verdade. Nesse momento, uma epifania ilumina a mente de Akira. Ele não precisa mais comparecer naquela empresa maldita. De repente, o mundo dele explode num arco-íris de cores vibrantes. Sentindo-se livre pela primeira vez em anos, ele pula da varanda e sai correndo dos zumbis com o maior sorrisão na cara. Ele finalmente lembra como é bom estar vivo, percebendo que o apocalipse zumbi acabou de lhe dar o primeiro dia de folga da vida. Completamente empolgado, ele começa a planejar tudo o que vai fazer nessas férias forçadas pelo fim do mundo. E de repente lembra da Saori. Será que ela tá bem? Ele nem liga se ela já é comprometida ou coisa do tipo, só quer muito ver ela de novo. Então parte pro apartamento dela completamente decidido a finalmente abrir o jogo, mesmo com o prédio lotado de mortos-vivos querendo dar uma mordidinha nele. Quando finalmente chega na porta, bate aquele nervosismo clássico e ele fica sem saber o que dizer. Toca a campainha, nada. Abre a porta devagar e vê um par de sapatos masculinos na entrada. De repente, o chefe dele aparece só de cueca. Como zumbi! Akira aproveita para finalmente dizer tudo que sempre quis, que tá pedindo demissão porque aquele emprego é um lixo completo. Com uma força que ele nem sabia que tinha, Akira joga o chefe pela janela, finalmente se livrando dele. Ainda tentando processar o que acabou de fazer, Saori surge na frente dele. O coração de Akira se parte em 1000 pedaços quando percebe que ela também virou zumbi depois de ter ficado com aquele chefe nojento. Chorando muito, ele confessa todo o amor que sempre sentiu por ela, mas não consegue fazer nada para machucá-la. Então simplesmente foge correndo, deixando para trás a mulher da vida dele. Naquela mesma noite, Akira se refugia numa loja de conveniência vazia. Pega uma bebida gelada e fica impressionado com o sabor incrível. Finalmente entende. Nunca mais vai precisar encarar aquele escritório infernal, mas também pode morrer a qualquer momento ou virar zumbi. Ali mesmo na loja, ele pega um caderno e começa a escrever uma lista. 100 coisas que ele quer fazer antes de bater as botas ou virar morto-vivo. Uns dias depois, Akira tem um pesadelo onde um colega de trabalho fica gritando com ele para terminar logo as tarefas pendentes. No sonho, ele trabalha tão freneticamente que até sangue começa a jorrar das mãos dele e da cabeça do colega. De repente, Akira acorda assustado e percebe que foi só um sonho horroroso. Mas então vem a melhor parte. Ele lembra que nunca mais vai precisar trabalhar por causa do apocalipse zumbi. Isso o deixa tão empolgado que ele decide fazer algo revolucionário. Limpar o quarto imundo que não via uma vassoura há anos. Enquanto arruma tudo, Akira percebe que não sentia essa animação fazia um tempo absurdo, e ver o quarto limpo traz uma paz inexplicável. Aí ele pega uma cerveja e manda pra dentro, feliz da vida por poder aproveitar algo gostoso enquanto mata o trabalho. Enquanto bebe, liga a TV pra ver as notícias e descobre que Tóquio inteira tá pegando fogo por causa da invasão zumbi.
Ele até pensa um pouco sobre o futuro, mas decide deixar as preocupações para depois, preferindo relaxar e mandar mais algumas cervejas goela abaixo. Quando vai na geladeira buscar mais uma, leva um susto. Acabou a cerveja. Sem opção, ele precisa fazer uma missão de resgate até a loja. Ele espia pela janela e vê o estrago que tá lá fora. Enquanto isso, no prédio ao lado, um casal tá em pânico total tentando descobrir o que fazer. O cara tenta acalmar a garota, mas ela tá tão desesperada que deixa ele nervoso também. Ele sai pra varanda pra respirar e quase tem um treco quando vê Akira descendo pela parede ao lado dele. Akira se apresenta e explica que precisa descer pela varanda deles, porque a escada do prédio dele tá lotada de zumbis. O cara oferece pra ele entrar, mas Akira educadamente recusa, dizendo que tem uma missão importante: chegar na loja de conveniência. O casal fica pasmo, mas aí pede pra ele trazer uns suprimentos, já que ele vai sair mesmo. Akira aceita numa boa e parte pra loja de bicicleta, notando que o número de zumbis aumentou pra caramba desde ontem. Ele sabe que se ficar cercado pode ser o fim, mas tanto faz, ele só quer aquela cerveja. Quando chega na loja, fica todo feliz cantarolando uma música. Mas lá dentro tem uma surpresa: uma garota sobrevivente super gata. Ele fica todo sem graça, lembrando que tava cantando feito um doido segundos atrás. Tenta puxar conversa explicando por que tá ali, mas ela nem responde. Antes de ir embora, ele oferece trocar contatos, mas ela manda um não na lata, dizendo que ele claramente não sabe avaliar riscos. Afinal, tá correndo atrás de cerveja ao invés de pegar suprimentos essenciais, tipo um completo idiota irresponsável. Antes que Akira possa responder qualquer coisa, uma horda de zumbis invade a loja. Ele automaticamente tenta proteger a garota, mas ela joga ele no chão justo quando um caminhão atravessa a loja, atropelando todos os zumbis e salvando os dois. A garota sai de bike sem falar muito, e Akira fica pasmo por ter conhecido alguém tão foda e linda ao mesmo tempo. Quando sai da loja, os zumbis começam a correr atrás dele. A bike foi destruída pelo caminhão e ele não faz ideia de como voltar pra casa, mas vê uma scooter abandonada na rua. Empolgado, ele pensa que é um upgrade que vai ajudar a fugir dos zumbis, mas aí percebe que pode conseguir algo ainda melhor. Ele encontra uma Harley com as chaves ainda na ignição. Sorrindo de orelha a orelha, Akira monta na moto e acelera de volta pra casa, quase morrendo várias vezes no caminho. Finalmente, Akira chega no apartamento. Ele sobe até a varanda dos vizinhos, refletindo sobre como o dia foi intenso. Mas quando vai entregar os suprimentos pro casal de antes, descobre que o lugar foi atacado e os dois estão mortos. À meia-noite, Akira bebe a cerveja que conseguiu enquanto assiste ao noticiário. Ele percebe que a vida é curta demais e que precisa fazer mais coisas antes de morrer. Abre o caderno da lista dos 100 desejos e começa a escrever: escalar uma montanha, conhecer seu ídolo Johnny Sins. No meio da lista, ele para pra pensar nos pais e adiciona o desejo de voltar pra casa, passar um tempo com eles, terminando a lista em 33 desejos. Enquanto isso, no mesmo dia que Akira saiu buscar cerveja, a gata durona que ele conheceu acordou no apartamento dela. Ela começa o dia na esteira fazendo exercício e tomando proteína. Enquanto corre, ouve as notícias confirmando o apocalipse zumbi. Determinada, a garota cria sua própria lista de 100 itens, mas delas são regras rigorosas de sobrevivência, tipo as de Zumbilândia. Depois, ela assiste vários filmes de zumbi para estudar os diferentes tipos. Para completar os preparativos, decide observar os zumbis ao redor do apartamento dela. Ela percebe que se enfrentar vários tipos ao mesmo tempo, suas chances de sobrevivência despencam drasticamente. Sabendo que precisa juntar recursos, ela vai de bike até uma loja de conveniência. Instala uma câmera para detectar zumbis por perto. Enquanto coleta suprimentos, vê um doce de sakura delicioso. Tentada, quase pega, mas para. Lembrando de uma das regras dela: minimizar consumo de açúcar. Nesse momento, os sensores avisam que tem alguém por perto. Ela investiga e fica surpresa em ver outro sobrevivente: Akira. Quando ele entra na loja, ela fica quieta observando a reação dele. Rapidamente percebe que ele é inofensivo, mas fica decepcionada vendo ele pegar cerveja ao invés de itens essenciais. Logo depois, zumbis começam a se juntar lá fora, atraídos por causa dele. Quando Akira tenta falar com ela, os zumbis invadem. Akira tenta protegê-la, mas ela rapidamente joga ele no chão enquanto o caminhão passa por cima dos zumbis como planejado. A garota sai da loja impressionada que alguém tão irresponsável quanto Akira conseguiu sobreviver tanto tempo. Aliviada por ter sobrevivido e conseguido suprimentos, ela depois revisa as gravações da câmera para analisar o comportamento dos zumbis. Mas então, ela vê a gravação de Akira, ele sorrindo e bebendo cerveja feliz no meio do apocalipse. A cena a surpreende e faz ela se arrepender de não ter pegado aquele doce de sakura para aproveitar a vida, nem que seja um pouquinho como ele. Em algum lugar no distrito de Shinjuku, dentro de um host club, o anfitrião número 1 Shou e seus colegas tentam acalmar uma garota que tá chorando porque perdeu os pais. Shou oferece doces para aliviar a tristeza dela, mas ela não para de chorar. Então, o amigo de Shou chega e avisa que zumbis estão cercando o lugar. Shou educadamente diz pra garota que precisa fazer algo e tem que deixá-la sozinha, mas ela começa a tremer descontroladamente. Percebendo isso, Shou promete que vai voltar pra ela, o que finalmente a acalma. Então Shou e os amigos pegam armas e coquetéis Molotov.
se preparando para defender a área dos zumbis. A horda se aproxima e durante a luta, um deles é ferido e infectado. Enquanto a batalha acontece, Akira chega em Shinjuku de moto. Ele fica chocado com a quantidade absurda de zumbis na cidade, mas nada disso o impede porque ele tá procurando o melhor amigo, Kenichiro. Algumas horas antes, Akira acorda e nota que a barba tá começando a crescer. Ele tenta encontrar inspiração para deixar crescer, já que largar o emprego faz ele querer experimentar coisas novas da lista. Depois de desenhar uma barba falsa no rosto, decide apagar a ideia e continuar com a cara limpa. Então, o celular dele apita com uma notificação de pedido de amizade. Empolgado, Akira checa o aplicativo para ver quem tá online. Fica esperando horas, mas o tédio bate quando percebe que não sobraram muitos sobreviventes. De repente, ele lembra de Kenichiro. Tem certeza absoluta que o velho amigo ainda tá vivo, totalmente convencido da força e resiliência de Kenichiro. Enquanto isso, dentro de um clube, Kenichiro dá uma espiadinha no corredor e vê ele lotado de zumbis. Com sede, ele bebe a última garrafa de água. Frustrado depois de dias sem comida, o que mais frustra ele é que a garota que ele alugou para se divertir agora tá infectada e virou zumbi dentro do quarto. Por sorte, o gosto de Kenichiro por algemas mantém ela amarrada, impedindo que se mexa. Faminto e exausto, Kenichiro de repente lembra de Akira, que sempre ria de todas as piadas ruins dele. De repente, o telefone toca. Ele atende, chocado por ouvir Akira vivo e bem. Akira bate um papo com ele, mandando ele animar, falando tão calmamente que Kenichiro fica pasmo. Kenichiro explica que tá preso em Shinjuku e que ninguém pode salvá-lo por causa dos zumbis ao redor. Mas Akira não tá nem aí e manda Kenichiro mandar o endereço por mensagem e desliga antes que Kenichiro possa protestar. Indo em direção a Shinjuku, Akira se lembra do passado com Kenichiro. Na faculdade, Kenichiro era popular, mas isso nunca atrapalhou a amizade deles. Anos depois, Kenichiro se tornou um corretor de imóveis bem-sucedido, enquanto Akira ficou preso no emprego que sugava sua alma. Num jantar de reencontro, Kenichiro se gabou da vida pessoal, deixando Akira frustrado. Kenichiro avisou ele para largar o emprego, mas Akira explodiu, acusando ele de ficar se exibindo, o que abalou a amizade. Agora Akira se arrepende de ter passado anos num emprego que odiava, e salvar Kenichiro parece uma chance de reviver os velhos tempos divertidos. De volta a Shinjuku, Sho é o último sobrevivente. Ele aceita o destino, achando uma forma nobre de morrer depois de tudo que fez. Quando um zumbi avança nele, de repente uma buzina de carro soa alto, atraindo todos os zumbis para longe, e Sho não acredita que ainda tá vivo. Os zumbis do hotel de Kenichiro também são atraídos pelo som. Eles cercam o carro, que então explode, e foi Akira quem armou isso. Ouvindo o barulho, Kenichiro sai pro corredor e fica pasmo ao encontrá-lo livre de zumbis. Ele procura um lugar seguro, mas de repente é recebido por Akira, o que o choca. Akira grita um pedido de desculpas pela briga, admitindo o ciúme do sucesso de Kenichiro e confessando que se arrepende de não ter seguido o conselho dele. Kenichiro fica sem palavras, confuso que Akira veio até aqui só para se desculpar. Antes que possa responder, zumbis invadem o hotel por causa do pedido de desculpas gritado de Akira. Os dois são forçados a fugir pro telhado. Com o tempo acabando, Kenichiro entra em pânico, convencido que é o fim. Mas Akira tem outro plano. Ele diz para Kenichiro que eles precisam pular pro prédio ao lado. Kenichiro acha impossível, mas Akira pula mesmo assim, aterrissando com alguns machucados, mas sobrevivendo. Ele urge Kenichiro a seguir, e apavorado, Kenichiro admite que não consegue pular. Ele confessa que odeia o emprego, revelando que por trás dos sorrisos e estilo de vida chamativo, ele se sente vazio. Toda a riqueza e sucesso são fachada, porque ele nunca gostou de ser corretor e o que ele realmente queria era ser comediante stand-up. Akira encoraja ele, dizendo que como amigo ele tem que ouvir o conselho dessa vez. Ele urge Kenichiro a largar o emprego e pular em direção ao sonho de verdade. Kenichiro finalmente entende. Dando alguns passos para trás, ele corre e pula enquanto os zumbis quase o agarram. O vento rasga as roupas dele, deixando ele constrangedoramente exposto, e Akira explode de rir com a cena. No ar, Kenichiro percebe que não vai conseguir, se agarrando desesperadamente na beirada. Ele chama Akira, implorando por ajuda. Quando está prestes a cair, Akira de repente agarra a mão dele e o puxa para cima. Kenichiro sobrevive, embora machucado. Akira fica preocupado que ele foi mordido, mas Kenichiro explica que só ralou as bolas. Naquela noite, os dois relaxam pelados no telhado bebendo cervejas. Eles riem sobre trabalho, vida e o futuro. Kenichiro admite que admira a Akira, vendo ele como alguém que largou o emprego, abraçou a liberdade e pode até ter sucesso num apocalipse zumbi. Mas os dois riem da ideia, sabendo que não podem salvar o mundo. Dias depois, ainda no telhado enquanto Akira joga jogos de zumbi, Kenichiro cozinha o almoço delicioso deles. Akira e Kenichiro concordam que fazer acampamento caseiro no meio de Tóquio é uma ideia genial. Então, depois que Akira termina o jogo, eles vão comer. Akira fica surpreso com a comida de Kenichiro e sente ciúmes porque Kenichiro diz que cozinhar é a chave para conquistar garotas. Akira jura para Kenichiro que vai pegar uma garota para provar que ele tá errado.
E apesar do apocalipse zumbi, Kenichiro ainda deseja boa sorte a ele. Depois do almoço, Akira volta a jogar mais jogos. Enquanto Kenichiro lê a lista dos 100 desejos de Akira, Kenichiro sente que a mente de Akira ainda tá presa no trabalho quando escreveu a lista, porque as coisas que ele escreveu são surreais demais. Então Kenichiro escreve um monte dos próprios desejos, porque Akira ainda não escreveu 100. Akira tenta impedir ele, mas Kenichiro lembra que se Akira não tivesse salvado ele, ele poderia ter morrido num love hotel aleatório em Shinjuku. Ouvindo isso, Akira deixa Kenichiro escrever na lista. Então Akira escreve que quer uma mega televisão, então decidem ir procurar uma. No caminho, Akira pergunta para Kenichiro por que ele quer ser comediante stand-up. Kenichiro explica que mesmo estando longe de se tornar um, sempre foi o sonho dele desde criança. Akira então se pergunta qual era o próprio sonho de infância e fica confuso se trabalhar num escritório poderia contar como um. Akira para a moto quando chegam num beco sem saída, enfrentando um caminho cheio de fogo. Mesmo a loja de televisão estando ao alcance, de repente um caminhão de combustível começa a criar o caos, mandando carros voando. Akira e Kenichiro ficam encurralados, e Kenichiro começa a gritar para Akira fazer alguma coisa, sabendo que o caminhão vai explodir quando chegar neles. Akira pesa os riscos, então lembra da gata durona e tem uma ideia. Enquanto o caminhão vem em direção a eles, Akira sobe uma rampa, desviando na hora certa. Ele então vai para o shopping subterrâneo para se proteger da explosão causada pelo tanque de gasolina do caminhão. Kenichiro não acredita que Akira pensou em algo assim, mas quando chegam dentro do shopping subterrâneo, se veem cercados por zumbis. Eles veem uma loja por perto, então abandonam a moto e correm para dentro, rapidamente fechando o portão para bloquear os zumbis. Kenichiro entra em pânico e não acredita como Akira continua calmo, ainda pensando em televisões num momento tão crítico. Quando finalmente recuperam o fôlego, um grupo de garotas de repente aparece. As garotas iluminam eles com lanternas e suspiram aliviadas, percebendo que Akira e Kenichiro não estão infectados. Uma das garotas começa a entrar em pânico por estar presa, mas Kenichiro a acalma, encorajando ela a pensar positivo. As palavras dele inspiram o grupo e eles vão para a sessão de bebidas. Todo mundo pega drinks e petiscos para aliviar a cabeça. Akira e Kenichiro trocam um olhar, percebendo que acabaram de completar o item da lista sobre jantar e beber vinho. Logo as garotas se apresentam como Reika, Maki e Yukari, que são todas comissárias de bordo. Akira e Kenichiro ficam impressionados com a sorte deles, já que o item da lista é justamente jantar e beber vinho com comissárias. Akira tenta conversar com Yukari, perguntando se ela tem namorado. Porém, Yukari não gosta que ele pergunte algo assim numa situação tão terrível. Envergonhado, Akira se vira para Kenichiro pedindo ajuda, mas para surpresa dele, Kenichiro já tá flertando com Maki. E diferente de Akira, o papo de Kenichiro tá realmente funcionando com Maki. Ciumento do humor e aparência de Kenichiro, Akira lembra do que Kenichiro disse no almoço sobre cozinhar e garotas. Determinado a impressionar, Akira corajosamente se apresenta pro grupo e vira uma garrafa inteira de tequila. Divertida, Reika se junta a ele com mais álcool, e logo o grupo fica mais animado por causa da atitude imprudente de Akira. Mais tarde, Kenichiro e Maki escapam para a sessão de camas para um tempo íntimo. Enquanto isso, Akira cambaleia até o banheiro para vomitar. Enquanto ele tá passando mal na pia, Yukari entra para ajudar ele. Akira fica surpreso com a gentileza de Yukari e começa a achar que ela pode ter sentimentos por ele. Ela admite que tá preocupada com ele por ter bebido tanto, mas então revela que já tem um namorado que quer ver de novo em breve. Akira fica desapontado, mas grato pelo breve momento que pôde sonhar. Enquanto isso, Reika bebe pesado e começa a reclamar dos problemas dela. O cara do grupo, já mordido por um zumbi, piora. Ele rasteja em direção a Reika enquanto ela tá bêbada demais pra notar. De repente, ele ataca ela e ela grita. Kenichiro, ouvindo, quer ir ajudar, mas Maki bêbada se agarra nele pedindo mais uma rodada. Ele insiste e arrasta ela junto só pra descobrir que Reika já virou zumbi. Horrorizado, ele vê Reika atacar e devorar Maki. Kenichiro se culpa por deixar alguém morrer, mas fica mais alarmado quando percebe que o homem mordido desapareceu. Enquanto isso, Akira e Yukari sentam juntos na escadaria, conversando sobre o trabalho dela como comissária. Akira se identifica abrindo o jogo sobre o emprego no escritório, dizendo que trabalhar sempre foi apenas um sonho emprestado. Yukari admite que não curtia o trabalho dela também, mas depois que Akira pergunta qual era o sonho real dela, ela começa a refletir positivamente sobre isso. De repente, o homem mordido os ataca e morde Yukari. Akira empurra ele escada abaixo, mas Yukari diz pra Akira deixá-la pra trás. Akira se recusa, incapaz de abandoná-la logo depois de se conectarem. Yukari explica por que esfregou as costas dele. Porque quando ela era criança, uma comissária fez o mesmo pra acalmá-la durante um voo. Daquele momento, ela foi inspirada a se tornar uma, percebendo que tinha sido o sonho dela o tempo todo. Akira chora enquanto ela diz as últimas palavras. O homem mordido volta e ataca de novo, mas Yukari se sacrifica para segurá-lo. Akira foge soluçando até encontrar Kenichiro. Aliviado, Akira descobre que Kenichiro encontrou uma mega televisão.
Eles percebem que precisam sair rápido porque todo mundo lá dentro agora tá infectado. Eles correm pra fora encontrando as ruas livres de zumbis e voltam correndo pra casa com o prêmio. Naquela noite, enquanto Kenichiro faz o jantar, ele fala sobre como se sente traumatizado depois de perder as comissárias. Enquanto isso, Akira reflete sobre as palavras de Kenichiro e Yukari sobre sonhos de infância. Com nova determinação, Akira escreve um novo item na lista de desejos: lembrar do sonho de infância. Quando Akira era pequeno, ele uma vez salvou o cachorro do amigo de uns caras. Ele se chama Akira, o super-herói da justiça que não tem medo de nada. Mas então acorda e percebe que foi um sonho. Ele vê a lista de desejos que o lembra do sonho de infância. Naquela noite, Kenichiro informa a Akira que todo o Japão não é seguro. Porém, algumas vilas conseguem se isolar em Hokkaido, o que significa que a família de Akira ainda pode estar viva. Então, Kenichiro decide que quer ficar loiro e diz que quer seguir em frente da vida passada, inspirado pelas aspirações de Akira, e também quer ficar bonito para perseguir o sonho de se tornar comediante. Vendo Kenichiro com cabelo loiro, Akira lembra do que Kenichiro e Yukari disseram sobre sonhos de infância. De repente, Akira diz para Kenichiro que quer se tornar um super-herói. Ele explica que sempre quis ser tipo Batman ou Homem-Aranha, salvando pessoas num traje maneiro sem recompensa. Ele diz que quer ajudar as pessoas não importa o quê, e a ideia central é se tornar um super-herói que salva a humanidade dos zumbis. Kenichiro fica surpreso com a empolgação de Akira, mas o apoia completamente. Embora Akira não possa voar ou lançar teias, ele já pesquisou como derrotar zumbis. Juntos, Kenichiro e Akira vão pro aquário, empolgados porque podem acessar as salas dos fundos. Kenichiro fica nervoso já que o aquário tá em péssimas condições e pode desabar a qualquer dia. Explorando, Akira encontra o que precisa: um traje especial de spandex, e ele pinta com spray transformando em fantasia de super-herói. Enquanto isso, na cidade, um grupo de sobreviventes está preso dentro de um ônibus que ficou sem gasolina. Eles entram em pânico, debatendo o que fazer, mas o motorista sugere esperar os zumbis irem embora. De repente, um passageiro se revela infectado e ataca os outros. O grupo é forçado a sair do ônibus só para serem cercados por zumbis. Uma garota consegue se soltar e corre em direção ao aquário. Perseguida por uma horda, ela tropeça. E justo quando um zumbi avança nela, Akira aparece e a salva. Akira brilha de empolgação e pergunta para Kenichiro o que ele acha da fantasia. Mas Kenichiro dá de ombros, sem saber o que dizer. Acontece que o traje de mergulho que ele conseguiu foi construído forte o suficiente para resistir a mordidas de tubarão, tornando-o invulnerável a zumbis. Mais sobreviventes começam a chegar no aquário, e pro choque de Akira, a gata durona de antes está entre eles. Determinado a impressioná-la, ele parte pra ação. Enquanto Kenichiro ajuda a guiar sobreviventes pra dentro, Akira enfrenta um zumbi, mas ele luta quando um consegue morder o braço dele. O traje impede que a mordida perfure a pele, mas ele ainda sente a pressão. Logo, mais zumbis aparecem e o dominam. Akira chama por Kenichiro, mas Kenichiro se recusa, sabendo que só tem um traje e confiando que Akira vai ficar bem. Eventualmente, Akira joga os zumbis pra fora de uma ponte. Mas quando olha pra cima, vê a gata olhando pra ele com desgosto, nada impressionada que ele tá fazendo cosplay de idiota numa situação dessas. Dentro, os sobreviventes descansam. A garota que Akira salvou tá aliviada e grata. E Kenichiro elogia a Akira por ser um herói decente. Notando Akira encarando a gata, ele encoraja ele a falar com ela. Akira se aproxima e lembra a gata que se conheceram na loja de conveniência, e ela lembra da cara boba dele, mas continua sem impressionar-se. Quando Akira pede para trocar contatos, ela critica as ações imprudentes dele de bancar o herói, chamando o comportamento de Akira de sinal de baixa autoestima e mecanismo de enfrentamento para cobrir isso virando herói. Kenichiro tenta defendê-lo, mas fica intimidado depois de ouvir a lógica dela. De repente, um barulho alto ecoa pelo aquário. Akira e Kenichiro correm para investigar, encontrando água vazando pro corredor. Pro horror deles, um tubarão branco gigante aparece, mas esse tem pernas. Eles avisam os outros, gerando pânico. O tubarão arrebenta as paredes do aquário, confundindo Akira. A gata explica que o tubarão deve ter comido mergulhadores infectados, e os parasitas dentro dele estão controlando. O grupo foge escada acima, mas zumbis bloqueiam a saída de emergência. A gata lembra do layout de antes e os guia para outra saída. Enquanto correm, o tubarão não tão bebê assim irrompe na sala, despedaçando os zumbis. A garota que Akira resgatou antes entra em pânico, mas a gata a acalma até que a garota de repente empurra a gata de lado e corre para segurança, deixando a gata para trás. Kenichiro e os outros escapam pela saída de emergência, mas Akira nota que a gata não seguiu. Ele imediatamente volta para ela, enquanto Kenichiro tenta reabrir a porta travada. A gata admite que odeia viajar em grupos grandes, acreditando que só aumentam o risco dela morrer. Quando o tubarão avança nela, Akira irrompe e espeta esse sushi gigante desvairado. A gata chama ele de idiota por se arriscar, mas Akira insiste que se ele conhece uma garota bonita, ele quer conhecê-la, e se ele vê alguém em perigo, ele quer salvar. Ele diz que é isso que significa ser herói.
Sem plano, os dois são forçados a correr em círculos fugindo do tubarão. Agata pensa numa estratégia, mas precisa que Akira corra um risco, e ele corajosamente concorda. Eles se separam, Akira distraindo o tubarão enquanto Agata procura equipamento. Ela lembra de ter lido que tubarões têm fraqueza à eletricidade forte e corre para encontrar baterias. Akira desvia por pouco dos ataques do tubarão, mas eventualmente tropeça e cai. Encurralado, ele se prepara. Nesse momento, Kenichiro reaparece, mostrando para o tubarão a estrela do mar dele para distrair o tubarão e ganhar tempo. O tubarão quase devora Kenichiro, mas Akira o desafia diretamente, convocando coragem como um verdadeiro herói enfrentando o arqui-inimigo. Agata volta correndo com baterias funcionando, entregando para Akira. Quando o tubarão avança, Akira ativa as baterias e soca ele bem na cara, derrotando de uma vez por todas. Com o monstro morto, Akira, Kenichiro e Agata se reagrupam enquanto os outros sobreviventes se separam deles. Akira risca outro item da lista de desejos de se tornar super-herói. Sabendo que fez isso, Kenichiro provoca que ele faz uma ótima dupla com Agata, o que deixa ele sem graça. Enquanto caminham juntos, Agata anota o caderno da lista dos 100 desejos de Akira. Ela pausa e revela que tem a própria lista, não de sonhos, mas de regras rigorosas para garantir que vai sobreviver. Ela explica os objetivos diferentes, dizendo que a tornam incompatível com o estilo de vida despreocupado de Akira. Mas Akira diz que não liga e que ela é importante para ele. Ele a salvou não para impressioná-la, mas simplesmente porque quis, e a sinceridade dele faz ela ceder. Mais tarde, quando Akira e Kenichiro se preparam para ir embora de bike, Agata diz que vai ficar bem sozinha e planeja encontrar outro lugar seguro. Mas antes de irem, ela entrega o número dela para Akira, e ele aceita feliz. Finalmente, sabendo que o nome dela é Shizuka. Finalmente conseguindo o contato da gata, Akira se sente radiante. A vida dele tá melhorando, e com Kenichiro ao lado, ele decide que deveriam ir para Gunma encontrar os pais dele. Mais tarde, Akira e Kenichiro vão numa loja de relógios onde Akira encontra um relógio caro. Akira decide roubar porque é o apocalipse zumbi, mas então Kenichiro mostra para Akira que encontrou um relógio ainda mais caro. Os dois vestem ternos e usam os relógios para completar um dos itens da lista de desejos. À meia-noite, Akira e Kenichiro percebem que a água acabou e toda a eletricidade em Tóquio caiu. Eles já carregaram os celulares, mas não conseguem assistir notícias ou ter atualizações e sabem que precisam ficar sérios. Mas Akira diz para Kenichiro olhar para as estrelas, e os dois ficam maravilhados com o brilho das estrelas em Tóquio, agora que as luzes da cidade apagaram. Ver as estrelas faz Akira pensar nos pais, e Kenichiro o conforta dizendo que ainda estão vivos. Akira concorda porque a próxima jornada é para a cidade natal dele, Gunma. Na manhã seguinte, Akira e Kenichiro arrumam as coisas para se preparar para a viagem. Depois de arrumar, Akira vai para o quarto antigo e se despede da vida universitária e do escritório pela última vez. Eles se preparam para ir para Gunma, onde Akira revela que vai levar horas de viagem para chegar lá. Mas antes de ir, ele diz que quer roubar algo. Kenichiro acha que Akira quer uma arma de verdade para exercer a segunda emenda. Mas Akira revela que quer um trailer, um lugar onde dois brothers podem dormir, cozinhar, viajar e se aconchegar durante o apocalipse zumbi. Os dois concordam com a ideia, então vão para uma loja de trailers onde encontram Shizuka. Akira fica surpreso em ver Shizuka ali e sente que foram feitos um pro outro, já que essa é a terceira vez que se encontram por coincidência. Kenichiro e Akira percebem que Shizuka tá planejando sair de Tóquio. Então Akira pede para ela ir para Gunma com eles. Shizuka recusa dizendo que não vê benefício em fazer equipe com esses idiotas, porque não acha que tem motivo suficiente para entrar. Akira fica com o coração partido ouvindo isso. Kenichiro então pergunta o que ela tá fazendo ali. Shizuka explica que assistiu centenas de filmes de zumbi e sabe que um trailer é uma ótima forma de viajar. Akira fica empolgado que ela compartilha a mesma ideia e pede de novo para ela entrar, mas ela recusa mais uma vez. Kenichiro então dá um checkmate apontando que ela não tem carteira de motorista, significando que pode se machucar viajando sozinha. Akira concorda, dizendo que viajar junto é mais seguro e divertido, especialmente com alguém que sabe dirigir, o que força Shizuka a se juntar a eles. Todos entram na loja de trailers, maravilhados pelos muitos modelos diferentes. Enquanto os caras olham trailers, Shizuka examina qual seria realmente o melhor pro apocalipse zumbi. Ela eventualmente encontra um modelo off-road adequado que pode facilmente passar por zumbis. Quando vai mostrar pra eles, porém, Akira e Kenichiro já escolheram o trailer mais caro. Akira ama porque tem tudo que ele poderia querer, mas Shizuka discorda, apontando que é grande demais para passar por carros abandonados na estrada. Ela então aponta pro que escolheu, mas Kenichiro a urge a se divertir um pouco, adivinhando que ela deve ter um trailer favorito também. Ela acha que é idiota se divertir, mas avista um trailer com interior luxuoso estilo Bali e imediatamente se apaixona. Kenichiro provoca ela por se apaixonar por um trailer, mas enquanto discutem sobre qual trailer pegar, zumbis de repente invadem a concessionária, forçando o trio a pegar o trailer mais próximo e escapar imediatamente. Akira e Shizuka dirigem o trailer enquanto Kenichiro pilota a moto na estrada. Akira nota como tudo parece quieto.
Shizuka explica que talvez as pessoas não tiveram tempo de escapar porque o vírus se espalhou rápido demais. Ela diz que a única coisa capaz de deixar as pessoas agressivas como zumbis é um vírus e que em algum lugar por aí as pessoas devem estar trabalhando numa vacina. Mas apesar disso, Shizuka admite que não liga muito porque o trabalho dela e o grupo dela mal estão sobrevivendo. Depois de horas dirigindo, Gunma aparece à vista. Akira se sente exausto e sugere que parem no próximo posto, tornando a primeira noite no trailer. De repente, os pneus do trailer e da moto estouram depois de passar por faixas de prego deixadas na estrada. Akira fica chocado e corre para checar Kenichiro, que se machucou ao cair da moto. Mas então ônibus aparecem e Akira fica pasmo ao ver o velho colega irritante e feio Gonzou. Ver Gonzou com o time de beisebol dele faz Akira lembrar o quanto Gonzou contribuiu para a depressão dele quando trabalhava no escritório. Gonzou diz pra Akira que tá impressionado que um cara como ele conseguiu sobreviver a um apocalipse. Akira se sente aliviado que Gonzou tá vivo também, até que de repente dobra de dor no estômago. Gonzou então diz pra Akira que o ônibus dele tem tudo o que é necessário pro trailer, mas Akira tem que trabalhar pra ele por 2 dias em troca. Ouvir a oferta faz Akira tremer de medo, já que parece estar caindo de volta na rotina deprimente antiga. Shizuka nota Akira tremendo e confronta Gonzou, acusando ele de manipular pessoas pra fazer o trabalho sujo dele e poder saqueá-las. Mas Akira e os amigos estão encurralados com os zumbis começando a se aproximar. Com medo e pressionado, Akira aceita a oferta de Gonzou, o que faz Gonzou sorrir satisfeito. Eles então são levados pro posto que Gonzou controla. No posto, Akira vê que Gonzou tem trabalhadores que parecem exaustos e deprimidos. Gonzou aparece e diz pra Akira que se conhecem há muito tempo e ele acredita que Akira não vai se sentir cansado fazendo esse trabalho. Enquanto isso, Shizuka cuida dos ferimentos de Kenichiro. Kenichiro se culpa por forçar Akira num trabalho que ele odeia, mas Shizuka o tranquiliza dizendo que não é culpa dele e diz que devem esperar e ver se Akira realmente só trabalha por 2 dias. No dia seguinte, Akira move caixas e sente que voltou pro emprego antigo no escritório, mas tenta ficar positivo, lembrando que quer mudar. Então descobre caixas de cerveja num caminhão de carga e decide colocá-las numa geladeira, pensando que pode animar os trabalhadores cansados com uma festa à noite. De repente, Gonzou entra e grita com ele por fazer isso, apavorando Akira. Mas então os amigos de Gonzou chegam e veem as cervejas na geladeira. Eles assumem que Gonzou forneceu e o elogiam por ser generoso. Gonzou finge concordar e declara que vão ter uma festinha para dar boas-vindas a Akira, o que deixa Akira furioso por dentro. Mais tarde, Akira nota que Gonzou tá usando zumbis como trabalhadores. Gonzou explica que zumbis podem ser ótimos equipamentos se manuseados adequadamente, e então diz pra Akira que ele também não é nada mais que equipamento igual aos zumbis, enquanto ficar quieto e seguir ordens. Ouvir isso faz Akira se perder na rotina, cego pelo trabalho de novo até começar a se mover como um zumbi. Enquanto isso, Kenichiro tenta entender por que Gonzou fala com Akira desse jeito. Porém, Shizuka sabe imediatamente já que Gonzou a lembra do pai que costumava abusar dela, e ela percebe que tanto ela quanto Akira são assombrados pelo medo deixado por pessoas abusivas que uma vez controlaram suas vidas. Quando a festa de Gonzou começa, Shizuka lembra do passado com o pai. Ela uma vez encontrou um cachorro abandonado nas ruas, então trouxe pra casa só pro pai mandar ela se livrar dele. Ele não queria que ela perdesse tempo com um cachorro, já que queria que ela gastasse a vida tendo sucesso. Shizuka eventualmente teve que se livrar do cachorro porque o pai avisou que ela poderia ser abandonada igual ao cachorro. A festa de Gonzou começa, e os amigos dele bebem cervejas geladas para dar boas-vindas a Akira e o grupo. Mas Akira não se junta porque Gonzou o força a trabalhar como garçom. Quando os amigos de Gonzou acabam a cerveja, Akira imediatamente o serve, mas se sente assustado porque lembra do emprego antigo no escritório. Então, quando Gonzou acaba a cerveja, ele é servido por uma mulher velha, o que o deixa furioso porque só quer ser servido por garotas gostosas. Ele ordena Shizuka a servi-lo. E quando Shizuka despeja a bebida, Gonzou nota o corpo dela. Ele diz pra ela tomar um drink com ele, e quando ela aceita, ela vira a garrafa inteira sozinha. Gonzou fica impressionado, fazendo uma piada vulgar que cerveja não é a única coisa que ele quer que ela engula, e então ordena Akira a trazer mais. Akira acidentalmente serve uma garrafa vazia, o que deixa Gonzou furioso. Ele grita com Akira, traumatizando ele. Enquanto Akira fica parado congelado, Shizuka senta silenciosamente lembrando do passado e como Gonzou a lembra do pai. Depois que Shizuka nasce, tudo que ela faz é baseado nas expectativas forçadas do pai. O pai dela, que era um financista temido, dita todas as escolhas dela. Shizuka nunca se livra do cachorro abandonado. Ela secretamente cuida dele, até estudando livros médicos sobre animais, e o cachorro fica próximo dela. Um dia, ela diz pro pai que quer ser médica, mas ele dispensa ela, apontando apenas os negativos, e até informou que sacrificou o cachorro por ela, o que partiu o coração dela. Conforme envelhece, o pai continua a dizer o que é bom e o que é ruim, lembrando ela constantemente que ele sustenta a vida luxuosa dela. As palavras de Gonzou sobre ficar quieta e seguir ordens atingem profundamente, lembrando ela do pai, a razão dela ser quem é agora.
No dia depois da festa de boas-vindas, Shizuka vê Akira sendo gritado de novo por Gonzou. Akira acidentalmente derruba suprimentos, o que enfurece Gonzou. Ele culpa a Akira por tudo, deixando ele confuso. Então, depois de gritar com ele, Gonzou de repente o elogia. Ele diz para Akira que liberdade é difícil porque força ele a pensar por si mesmo. Mas viver sob Gonzou é mais fácil, já que só precisa obedecer ordens, e a vida vai continuar tranquilamente. Shizuka imediatamente reconhece a manipulação de Gonzou, ecoando o próprio passado dela. O pai uma vez disse que se ela quisesse vencer, tinha que seguir as ordens dele. Ele alegava que tudo era pro benefício dela, mas ela sabe agora que sempre foi pro dele. Enquanto todos descansam, Shizuka acidentalmente derruba a mochila de Akira e encontra o livro da lista de desejos. Ela folheia, sorrindo de quão estranho Akira é, antes de escrever algo dentro ela mesma. No dia seguinte, os amigos de Gonzou voltam da cidade com suprimentos, mas um deles acidentalmente traz um zumbi dentro do caminhão de carga. De volta ao posto, o contrato de 2 dias de Akira termina, e Kenichiro pede desculpas a ele pela confusão. Pro choque deles, Akira decide ficar, manipulado por Gonzou. Akira admite que tem medo de viver lá fora, e prefere a segurança que Gonzou fornece. Kenichiro acha isso estranho, já que Akira não é assim. Mas quando Shizuka diz pra Kenichiro que precisam deixá-lo, já que é a escolha de Akira, Akira insiste que tem que retribuir a bondade de Gonzou. Isso enfurece Shizuka, lembrando ela de novo do pai. Ela grita com Akira, chamando ele de cego, e explica que Gonzou tá manipulando ele pra satisfazer os desejos infinitos dele. Ela revela que foi a mesma coisa uma vez, mas Akira abriu os olhos dela pra viver livremente pela própria vontade. Ela declara que quer deixar Gonzou pra trás com tudo que puder, chocando todo mundo. Ela desafia Akira, perguntando se ele é zumbi ou humano porque sabe que ele ainda quer completar a lista de desejos. Shizuka entrega pra Akira o livro dele, onde ele vê que ela escreveu uma entrada de mandar o chefe irritante engasgar com um pau. Gonzou fica irritado, sabendo que mulheres fariam algo assim. Mas quando vê a lista de desejos, ele pega e pisa nela. Quando Gonzou está prestes a esmagar o livro, Akira lembra das listas que já completou e a alegria que deram a ele. Isso o desperta do transe. Ele avança para proteger o livro, chocando Gonzou. Akira então declara que tá indo embora porque ainda tem coisas a fazer. Ele pede desculpas pela suposta dívida, mas se recusa a ficar mais tempo, e os capangas de Gonzou ficam chocados ao ver Akira se libertar da manipulação. De repente, o caminhão de carga chega e o motorista se gaba de trazer ótimos suprimentos. Mas quando abre, um zumbi pula pra fora, jogando o posto no caos total. Gonzou tenta acalmar todo mundo, dizendo que é só um zumbi. Mas o pânico se espalha. Um motorista de ônibus apavorado atravessa o posto sem controle, acidentalmente libertando os prisioneiros zumbis que Gonzou mantinha. Eles atacam os trabalhadores, forçando Akira, Kenichiro e Shizuka a subir em cima dos trailers. Kenichiro tenta salvar alguém, mas falha. Percebendo que não pode salvar todo mundo no caos, Akira então vê Gonzou sendo perseguido por zumbis, e instantaneamente bola um plano e pede pros capangas de Gonzou ajudarem ele. Naquele momento, Gonzou cai, e enquanto os zumbis se aproximam, Akira surge com um caminhão de comida resgatando ele. Kenichiro não acredita que Akira tá salvando alguém como Gonzou, mas Akira explica que deixar um cara sem esperança ser devorado não tá na lista de desejos dele, então tem que salvar. Gonzou sobe no caminhão aos trancos, e os homens dele cercam os zumbis com veículos de carga, prendendo todos eles. Akira pula pra segurança com Gonzou e incendeia a horda com gasolina e um sinalizador queimando todos. Todo mundo comemora, impressionado com o heroísmo de Akira. Akira vai até Shizuka, e os dois riem juntos da atitude imprudente dele. De repente, Gonzou se levanta e urge os trabalhadores a admirarem Akira e trabalhar duro como ele. Mas todo mundo se revolta, dizendo que já tiveram o suficiente. Eles chamam ele de ditador e dizem que Akira é um líder muito melhor. Gonzou implora pra ficarem, mas ninguém escuta. Um por um, eles vão embora, abandonando ele pra chorar sozinho no posto. Akira, Shizuka e Kenichiro continuam a jornada. Na estrada, Akira admite pra Shizuka que deu um branco quando Gonzou estava por perto. Ele confessa que trabalho é exaustivo e que precisa encontrar um emprego que realmente ama. Mas Shizuka o tranquiliza, dizendo que ele não precisa ter pressa, já que novos empregos sempre serão criados, e tudo que ele precisa fazer é aproveitar tanto a vida quanto o trabalho. Akira sorri e concorda. Então Akira, Kenichiro e Shizuka finalmente chegam em Gunma. Enquanto descansam perto do canal, Akira pergunta se eles sabem sobre mindfulness. Shizuka responde e explica que é algo frequentemente perguntado em empregos corporativos. Akira revela que quer manter essa mentalidade, mas Kenichiro tá confuso sobre o que a declaração de Akira tem a ver com o sub-yoga que estão fazendo. O trio continua a jornada pra Gunma, e Akira tá feliz porque conseguiu completar vários itens da lista de desejos antes de chegar lá. Ele acha que pode terminar a lista inteira em um mês, mas Shizuka o lembra que só se não for interrompido. Na estrada, eles veem zumbis cercando um caminhão. Eles assumem que um sobrevivente tá preso dentro porque os pneus estouraram, então decidem salvar. Akira fica empolgado porque significa que pode usar a fantasia de super-herói de novo.
Quando Akira se apresenta para os zumbis, a sobrevivente de repente pula do caminhão e os derrota como se fosse do Ghost of Tsushima. A sobrevivente usa traje de samurai e armas samurai com habilidade incrível. O trio fica impressionado. Shizuka até acha que parece um drama. Depois de derrotar todos os zumbis, a sobrevivente se apresenta como Beatrix. Kenichiro fica surpreso ao ver que ela é estrangeira, e Beatrix explica que é da Alemanha e tá de férias no Japão porque ama a cultura. Shizuka fica impressionada que Beatrix até pensou em armadura samurai. Quando Akira abre o caminhão, fica chocado ao ver ele cheio de peixe. Beatrix os vê como boa ajuda e pede para entregarem o peixe com ela em Takasaki. Kenichiro e Shizuka consideram, achando que ela quer entregar o peixe para sobreviventes. Mas Beatrix explica melhor que desde criança foi fascinada pela cultura japonesa. Ela juntou dinheiro para viajar para o Japão, mas quando chegou, o apocalipse zumbi já tinha começado. Ela sobrevive confiando na paixão dela e quer entregar o peixe em Takasaki porque disseram que o último chefe de sushi ainda tá vivo lá. Kenichiro e Shizuka ficam surpresos com o raciocínio dela, mas Akira de repente se levanta e concorda em ajudar porque se encaixa num dos itens da lista dele. Na estrada para conhecer o chefe, Akira fica maravilhado ao ver Gunma. Beatrix explica que conversou com o chefe de sushi há 3 dias e espera que o Taisho ainda esteja vivo. A jornada para quando veem um exército de zumbis bloqueando o caminho. Akira e Beatrix se preparam para lutar, mas não têm plano. Shizuka lembra do mapa que estudou antes e cria uma estratégia. O grupo prende os zumbis no meio da estrada com um caminhão. E quando os zumbis estão distraídos, jogam garrafas de álcool neles. O próximo passo é colocar fogo, mas os fósforos não acendem. Mais zumbis aparecem, subindo no caminhão e se aproximando do trailer. Beatrix entra em pânico, mas Akira diz que medo é só uma desculpa para não agir, e ele se recusa a parar a jornada. Ele prefere virar zumbi do que abandonar o sonho de comer sushi num restaurante legal. As palavras dele mexem com Beatrix, lembrando ela do fascínio de infância pela cultura japonesa. Ela se junta a Akira lutando e declara que nunca mais vai ter medo. Juntos, eles lutam contra os zumbis invadindo o trailer. Quando ficam encurralados, música de repente toca alto de um drone. Beatrix nota que é o Walkman dela, emprestado por Shizuka. Antes, Shizuka preparou um plano B de usar o drone para atrair zumbis para um ponto, então deixar Kenichiro queimá-los com um coquetel Molotov. O plano funciona e os zumbis são destruídos. Naquela noite, chegam no restaurante do último chefe de sushi. Akira, Kenichiro e Shizuka ficam maravilhados com o sushi que ele prepara. Enquanto Beatrix hesita, mas depois de ver os outros aproveitarem, ela molha o sushi no shoyu e come. Lágrimas escorrem pelo rosto dela com o gosto agridoce, fazendo o chefe chorar também. O chefe admite que nunca tirou um dia de folga, nem pro casamento da filha ou pro funeral da esposa. Mas vendo eles aproveitarem o sushi dele, ele percebe que podem ser os últimos clientes, então oferece sake à vontade em comemoração. No dia seguinte, Beatrix experimenta a primeira onda de calor japonesa. Kenichiro e Shizuka reclamam de precisar de um banho de água quente, então Akira os leva para uma terma. A paisagem os impressiona. Depois de trocar de roupa, Kenichiro e Akira notam Beatrix usando um kimono masculino ainda servindo fanservice, o que deixa Shizuka com ciúmes. Kenichiro muda a conversa para amor, o que faz Akira pensar em Shizuka. Ele diz que o lugar é melhor quando compartilhado com alguém que você tá namorando, mas Shizuka discorda, insistindo que namoro é perda de tempo e investimento ruim. Ela acredita que o tempo deveria ir para melhorar habilidades e conseguir promoções, e Akira fica confuso, mas deixa pra lá enquanto vão pros banhos. Akira e Kenichiro aproveitam o banho masculino, enquanto Beatrix revela que o banho feminino não tem água por causa de uma bomba quebrada. Os caras agem descolados, esperando que as garotas se juntem a eles para conseguirem material. Shizuka recusa, chamando eles de nojentos, mas Beatrix insiste que a cultura japonesa diz o contrário. Ela se despe, impressionando os caras e tá pronta para se juntar aos rapazes quando os zumbis emergem do banho masculino. O grupo foge, escalando um penhasco para escapar, e eles choram por perder o momento na terma. À meia-noite, Akira acorda com sede e ouve água. Ele descobre uma terma natural nas montanhas e pula dentro. Pro choque dele, Shizuka já tá lá. Envergonhados, eles se encaram nus e Shizuka tenta expulsá-lo, mas Akira insiste que relaxar num banho quente tá na lista de desejos dele. Shizuka relutantemente fica, e eles sentam separados na água, envergonhados. Shizuka pede desculpas por dispensar a visão dele sobre amor, admitindo que a desaprovação do pai influenciou as palavras dela. Ela se abre sobre si mesma, surpreendendo Akira. Ela sorri, dizendo que é ruim em romance. Mas se ela se apaixonar, quer se apaixonar por alguém com quem possa ser aberta como é agora. Os dois coram pesado, percebendo o que Shizuka acabou de dizer, e ela rapidamente tenta se explicar. Justo quando Akira tenta dizer algo, Kenichiro e Beatrix chegam. Kenichiro provoca eles sobre ficarem juntos, deixando eles ainda mais envergonhados. Então ele entra, não querendo ser o terceiro deslocado, e Beatrix também se despe e entra, completando outro item da lista de desejos. Aproveitar tempo num banho de fonte termal. Anos atrás, antes de Akira ir para Tóquio, ele conversa com o pai sobre as necessidades dele.
O pai diz que um homem sem sonho não vale nada comparado a uma água viva. Mas Akira não escuta porque o pai é só um humilde fazendeiro do interior. Akira e o grupo continuam a jornada para Gunma, onde Kenichiro prepara uma piada para impressionar os pais de Akira. Akira tá nervoso sobre conhecê-los porque faz anos desde que os viu pela última vez e o encontro anterior foi constrangedor devido às opiniões diferentes sobre o emprego no escritório. Ele sabe que vai ser constrangedor de novo e se preocupa com o que vão dizer quando souberem que ele pediu demissão. De repente, Akira para o trailer porque a estrada do túnel para a cidade natal dele tá bloqueada. Ele sai para checar e, pro choque dele, um exército de zumbis espera atrás da barricada. A vila de Akira fica logo depois do túnel e, apesar da empolgação, Beatrix assume que a vila foi destruída. Mas depois que Akira olha através do túnel, ele sente que ninguém que conhece tá lá. Shizuka percebe o que Akira tá sentindo e sugere pegarem a rota da floresta. Eles entram na floresta para chegar na vila de Akira e Shizuka explica que o túnel tá selado porque zumbis da cidade continuam aparecendo, mas ela acredita que a vila em si tá segura. Enquanto Akira conversa com ela, um velho de repente aparece, perseguido por um javali zumbificado. O grupo corre para ajudá-lo e Beatrix atira no javali com o arco dela, salvando o homem. O velho se apresenta como Masaru, um carpinteiro. Ele explica que zumbis estão vindo das cidades, forçando ele a buscar segurança na floresta. Como carpinteiro, ele escolhe a mata porque pode facilmente construir uma casa, ou casa na árvore. Masaru orgulhosamente mostra a casa na árvore dele, e Akira instantaneamente se apaixona por ela, já que construir uma casa na árvore é um dos objetivos da lista dele. Masaru diz que tá sozinho na floresta faz um tempo, mas não liga já que não é interrompido, e zumbis não podem alcançá-lo porque ele sempre pode construir mais alto. Enquanto mostra a casa na árvore, Akira oferece ajudar ele a terminar. Shizuka suspeita que ele só tá fazendo porque tá na lista de desejos, mas Masaru aceita a ajuda e Akira fica extasiado. Masaru ensina a Akira e Kenichiro como construir a casa na árvore perfeita. Ele diz que eles precisam entender a floresta e, se estiverem inseguros, devem perguntar para a floresta. Ele explica que se aprenderem a escutá-la, podem ficar conscientes e ouvir a voz da própria natureza. Akira fica impressionado como se o velho fosse Gandhi, já que a lição parece profunda, e ele conecta com a própria vida, percebendo algo novo sobre o mundo e si mesmo. Conforme continuam construindo, Masaru elogia a habilidade de Akira, dizendo que ele lembra o filho dele. Quando Akira pergunta sobre o filho, a atmosfera azeda. Masaru quietamente revela que o filho foi mordido pela esposa e ele foi forçado a acabar com os dois. A memória faz Masaru perder o equilíbrio, mas Akira o segura e garante que ele ainda tem o apoio de Akira. Juntos, eles terminam a casa na árvore. O grupo aproveita por algumas horas, mas Akira choca todo mundo, decidindo ir embora imediatamente ao invés de ficar mais. Ele explica que sente um impulso forte de ver os pais. Masaru entende e diz que vai ficar na floresta se precisarem dele. O grupo se despede e continua em direção à vila de Akira. Eles alcançam o desfiladeiro perigoso, o único caminho restante, já que o túnel tá bloqueado. Enquanto navegam pelo terreno perigoso, Akira conta histórias sobre a cidade natal e Beatrix comenta que é vantagem, já que zumbis teriam dificuldade para passar por um caminho assim. Eventualmente, eles limpam os obstáculos e veem a vila de Akira à distância. Conforme andam mais perto, a ansiedade de Akira cresce. Ele se preocupa que os pais vão ficar desapontados, mas se força a ficar positivo, ansioso para vê-los de novo. Quando chegam, a vila parece vazia e Akira corre procurando pelos pais. O medo o agarra, mas para surpresa dele, os moradores estão reunidos numa casa bebendo e celebrando. No momento que o veem, alguém grita que Akira voltou. Akira olha para o pai e expressa gratidão por tudo que os pais fizeram por ele. Mas o pai anda até ele e bate na cabeça dele, repreendendo por vir até aqui só para dizer algo assim. Ele avisa Akira para pensar mais cuidadosamente, lembrando que o mundo tá no caos. Então convida os amigos de Akira para ficarem um tempo e volta pro trabalho no campo. Shizuka fica surpresa, já que não esperava que o pai de Akira agisse assim. No almoço, a mãe de Akira serve uma refeição simples, mas eles não ligam já que estão morrendo de fome. Ela explica para Shizuka que a vila deles é remota, o que ajuda eles a sobreviver em invernos e até o apocalipse zumbi. Ela revela que pessoas da cidade tentaram se refugiar aqui, mas alguns estavam infectados e atacaram outros, forçando os moradores a barricarem o túnel. Porém, alguns sobreviventes foram permitidos ficar e agora vivem pacificamente na vila. Beatrix fica empolgada e sugere a Akira adicionar reformar uma casa na lista de desejos. Akira concorda que é boa ideia, mas lembra a si mesmo que a razão real de vir é passar tempo com a família e retribuir aos pais. Depois do almoço, os amigos de Akira exploram a vila, aproveitando a atmosfera nostálgica. Enquanto isso, Akira tenta ajudar a mãe com as tarefas, mas ela insiste em fazer sozinha, dizendo para ele descansar depois da longa jornada. Ele senta e a observa, sentindo-se grato e inútil ao mesmo tempo. Logo depois, o pai chama ele para ajudar no campo. Akira se junta a ele e tenta começar uma conversa, mas o pai dá só respostas curtas, e o silêncio frustra Akira.
Quando terminam, Akira percebe que tá lutando para encontrar uma forma de retribuir aos pais. Então nota o pai fazendo careta de dor, enquanto um pequeno corte na mão sangra, e Akira sente que a saúde do pai tá falhando. Ele ajuda ele a carregar vegetais de volta pra vila e avista um grupo de pessoas chegando. Entre eles está um homem que Akira vagamente reconhece, e o pai explica que o homem veio da cidade, mas Akira fica inquieto, já que eles parecem estar indo em direção ao túnel. Aquele homem é Kanta, que uma vez viveu na cidade, desempregado depois que corporações se recusaram a contratá-lo. Um dia, enquanto comprava cigarros, ele viu um zumbi devorando alguém. Apavorado, correu só para descobrir a cidade inteira dominada. Mas ao invés de desespero, Kanta se sentiu libertado. Pela primeira vez estava livre. Livre para fazer o que quisesse. Ele e outros saquearam lojas de conveniência e formaram um grupo. Juntos, criaram uma lista de 100 coisas para fazer antes de virarem zumbis. Mas diferente da lista de Akira, o grupo de Kanta encheu a deles com atos imprudentes e imorais, desejos degenerados e egoístas nascidos do caos e amargura. Dias depois, Akira experimenta dreadlocks como parte da lista e se chama Fazendeiro Dreadlock, depois que Sakura arruma o cabelo dele. Então sentam juntos onde Sakura revela que trabalhou num salão por uma década. Nagisa e Ayumi também estão lá e revelam que costumavam ser maquiadora e professora em Tóquio. Nagisa mostra pra Akira que costumava fazer maquiagem pra um filme de zumbi que Akira assistiu antes, e Nagisa diz que deveria ter trabalhado na sequência, mas foi cancelada porque os zumbis falsos viraram zumbis de verdade. Desde então, Nagisa ficou traumatizada porque foi atacada por zumbis reais e conta a história daquele momento aterrorizante. Ela começa a chorar, mas Ayumi a acalma, dizendo que todo mundo tem as próprias lutas chegando na vila. Cada dia que vive lá, ela se sente mais grata e quer continuar vivendo na vila porque aceitaram ela imediatamente. Nagisa fica tocada e se sente mais calma. Enquanto isso, Shizuka tá fazendo arroz na cozinha quando Tomi de repente entra e fica surpresa que uma garota como Shizuka consegue cozinhar arroz do jeito tradicional. Tomi explica que cozinhar arroz no fogo é o melhor jeito porque faz o arroz ficar mais gostoso. Shizuka aprende algo novo e acha a melhor forma de cozinhar arroz no apocalipse zumbi. De repente, um velho abraça Shizuka por trás e tenta ficar tarado com ela. Tomi imediatamente arrasta o homem pra longe e explica pra Shizuka que ele sempre foi assim desde que a esposa morreu. Então um homem entra e pede pra Tomi algumas bandagens porque cortou a mão enquanto pendurava algo. Shizuka diz como tratá-lo melhor e mais eficientemente, surpreendendo tanto Tomi quanto o homem. Logo, a notícia se espalha que Shizuka entende de medicina, o que a torna famosa na vila como doutora, mesmo tendo só aprendido lendo. Enquanto isso, Kenichiro explora a vila e encontra uma fossa séptica. Um velho explica que é para fertilizante para os campos e que um mito local diz que se alguém pular dentro, vai ficar mais jovem. Kenichiro se recusa a tentar e pergunta quem é a garotinha triste sentada com um cachorro. O velho explica que a garota veio da cidade, perdeu os pais e o cachorro é tudo que sobrou. Kenichiro vai falar com ela e tenta impressioná-la com habilidades de malabarismo, e a garota pergunta se Kenichiro tá maluco, mas Kenichiro diz que é cortesia cumprimentar uma garota, seja jovem ou velha. Então diz que na Itália, se uma garota sorri, tem que elogiá-la por cortesia. A garota ri porque sabe que Kenichiro não é da Itália, mas percebe que ele só queria fazê-la sorrir. Kenichiro se apresenta pra garota que se apresenta como Anju, mas Kenichiro decide chamá-la de Anji para se sentir mais próximo dela. Enquanto isso, Beatrix visita as rodas d'água que produzem eletricidade para a vila. Ela é fascinada pela cultura japonesa e acha o sistema engenhoso. Uma velhinha explica as cercas para ela, dizendo que protegem a vila de javalis zumbis e ursos. A velhinha também mostra para Beatrix um disjuntor de corrente residual e avisa para nunca tocar porque é perigoso. Mais tarde, Ayumi dá uma palestra motivacional para Akira e os outros sobre a conexão entre os moradores. Ela diz que mesmo a vila sendo limitada, a proximidade entre as pessoas a deixa feliz, algo que a vida na cidade nunca poderia oferecer. Akira fica profundamente tocado pelas palavras de Ayumi e as lembra. Ao meio-dia, enquanto Akira trabalha no campo, Kenichiro aparece para encorajá-lo. Então Kanta passa por ali e Kenichiro chama ele. Quando Kanta vê Akira, ele imediatamente foge correndo. Akira não o reconhece, mas Kenichiro lembra que Kanta costumava estar na turma da faculdade antes de parar de aparecer e virar um recluso nojento. Kanta fica furioso ao ver Akira e Kenichiro por causa do passado amargo com eles. Então, uma ideia perversa se forma na mente dele para enganar Akira. Naquela noite, Akira bebe com o pai, vendo como boa chance de conversar. Ele nota que o pai parece mais velho e menor. Akira diz pro pai que gosta da vida na vila e quer ajudar com o trabalho da família. Mas o pai diz que um homem deve seguir o maior sonho, o que deixa Akira furioso porque quer retribuir aos pais. Então Akira percebe que o pai nunca alcançou o próprio sonho e pergunta qual era. O pai diz que quando visto do espaço, a Terra é pequena e ele uma vez sonhou em se tornar astronauta, mas era burro demais e velho demais. Akira ri, percebendo que o pai tá brincando, mas então o pai diz a verdade que os dreadlocks não combinam nada com ele e os dois riem como pai e filho.
À meia-noite, uma garota quebra o disjuntor com uma motosserra, sorrindo enquanto faz isso. Ao mesmo tempo, Kanta e os amigos liberam os zumbis no túnel porque a lista de desejos de Kanta inclui destruir a sociedade e transformar todos que ele odeia em zumbis. Enquanto os moradores estão bebendo, Beatrix vigia os cavalos. Kenichiro brinca com Anju e Akira bebe com o pai quando os zumbis de repente atacam a vila. Ouvindo o barulho, Akira corre para os campos e vê parte da vila em chamas. O pai diz para ele salvar os amigos enquanto ele vai proteger a mãe de Akira. Shizuka vê zumbis se aproximando, mas o time de caça consegue derrubar vários antes de recuar porque tem muitos demais. Kanta ri maniacamente, controlando a horda e completando mais itens da lista distorcida dele, como atirar com arma de verdade. Shizuka não acredita que a vila tá queimando e pode ser destruída. Kenichiro carrega Anju enquanto os zumbis os perseguem, mas Beatrix chega, cortando os zumbis com a katana dela para salvá-los. Kenichiro, Beatrix, Shizuka e Akira se reagrupam, e Shizuka diz que precisam salvar os moradores. Kenichiro sugere escapar pela cerca, mas é alta voltagem. Beatrix insiste que só choca animais, mas quando Kenichiro testa, leva um choque. Beatrix percebe que os moradores devem ter errado e o disjuntor tá destruído, significando que estão presos. De repente, Kanta e os amigos chegam num caminhão basculante, rindo e aproveitando o caos. Percebem que Kanta causou tudo, e Kanta declara que antes de virar zumbi, a lista de desejos dele é arruinar tudo que Akira ama porque sempre odiou como feliz Akira podia ser. Shizuka fica horrorizada com o motivo dele. Mas Akira diz pra Kanta que respeita o desejo dele de fazer o que quer porque tá fazendo o mesmo. Mas Akira lembra que se ele quer usar a liberdade, precisa respeitar a liberdade dos outros também. Kanta fica atordoado. Akira mostra a lista de desejos inacabada e diz que não vai desistir ainda. Kanta diz que não terminou a dele também, então precisam completar as deles antes dos zumbis os pegarem. Enquanto discutem, Anju procura o cachorro dela. Beatrix vai tentar consertar o disjuntor, mas é seguida por um dos amigos de Kanta. Akira diz pra Shizuka que precisa retribuir aos pais, o que ela não entende totalmente, mas se relaciona emocionalmente. Depois que Shizuka vai ajudar os moradores, Kenichiro nota que Anju tá sumida e diz pra Akira que tem que encontrá-la. Akira e Kenichiro se separam mais uma vez, prometendo se encontrar depois. Conforme o grupo se divide para perseguir as listas de desejos, Kanta ordena aos amigos a fazer o que quiserem, mas mais importante, destruir a esperança de Akira e assistir a vila dele cair no caos. Enquanto Kanta controla a horda de zumbis, Akira luta através do enxame, determinado a salvar os pais e retribuir a eles. Os pais de Akira estão presos dentro de uma casa com Nagisa e Ayumi, onde o pai quase desmaia por estar doente. Enquanto isso, Anju corre freneticamente pela vila, procurando o cachorro. Ela finalmente o encontra, ficando tarado com uma galinha. Mas antes que possa reagir, Kenichiro aparece e tampa a boca dela com a mão, avisando que zumbis estão por perto. Ele sussurra que precisam ficar cautelosos. Anju começa a chorar, dizendo que o cachorro é a única coisa que sobrou. Kenichiro a levanta para um telhado próximo, então os zumbis não podem alcançá-los. De repente, Shigenobu aparece e diz para Kenichiro como miserável a vida dele tem sido. Consumido pelo ressentimento, Shigenobu tenta empurrar Kenichiro para a horda, mas Kenichiro consegue se segurar e luta de volta. Enquanto isso, Beatrix alcança a roda d'água tentando pará-la para salvar o sistema de energia da vila, mas Touko aparece e a ataca, se gabando que uma vez ganhou um campeonato de esgrima. Touko quebra a katana de Beatrix, mas Beatrix rapidamente saca uma lâmina reserva e o duelo feroz delas começa. Em outro lugar, Shizuka tenta convencer Shou e os outros anciãos a fugirem com ela, mas eles recusam, dizendo que são velhos demais para andar rápido. Dizem pra ela os deixar e se salvar, mas vendo os zumbis cercando a área, Shizuka decide atraí-los pra longe, agindo sem cálculo pela primeira vez. Dentro da casa barricada, os pais de Akira e os outros continuam presos enquanto os zumbis se aproximam. De repente, Akira irrompe, derrubando vários zumbis. Enquanto luta, ele grita tudo o que sempre quis fazer pelos pais. O pai, ouvindo as palavras, fica emocionado até as lágrimas. Quando Akira tá prestes a ser dominado, o pai o puxa pra dentro e diz que se ele realmente quer retribuir, deve cuidar da mãe antes de sair pra se sacrificar. O passado de Shigenobu passa pela mente dele. Uma vez ele teve uma vida de casado que achou sufocante. Enquanto o vizinho foi promovido, ele se sentiu preso e constantemente comparado pela esposa. Toda noite ele escapava pra bares e lan houses, culpando a esposa por todos os infortúnios. Naoki, por outro lado, uma vez trabalhou num restaurante chique, mas a preguiça dele fez todo mundo desprezá-lo. Shizuka escapa dos zumbis e se esconde num campo. Mas o novo Didi Naoki aparece, e cantar é um dos objetivos da lista de desejos dele. Horrorizada, Shizuka corre, mas Naoki para e xinga a má sorte dele de novo por arruinar o momento. Enquanto isso, o Didi original, Hikoemon, acorda, sentindo o espírito da esposa o guiando. Beatrix e Touko continuam a luta intensa. Touko fica impressionada com a habilidade de Beatrix, mas fica impaciente e liga a motosserra, atraindo os zumbis mais perto.
Beatrix a chama de má, mas Touko, tremendo de raiva, começa a falar sobre o passado miserável, e quanto mais ela lembra, mais violentos os golpes ficam. Em outro lugar, Kenichiro ainda luta com Shigenobu. Enquanto Shigenobu fala sobre a esposa, Kenichiro o interrompe, dizendo a verdade que ele é o problema, já que não passa de um marido vagabundo que nunca apreciou a esposa. Shigenobu surta e empurra Kenichiro, mas Kenichiro o arrasta junto. Zumbis se aproximam e Shigenobu entra em pânico. Pensando rápido, Kenichiro mergulha na fossa séptica para se esconder, enquanto Shigenobu, apavorado, corre em direção à cerca e leva um choque. Encurralada de novo, Shizuka se prepara para ser atacada até que Hikoemon reúne os moradores velhos para salvá-la, gritando que sobreviveram coisas mais difíceis que zumbis. Shizuka distrai Naoki falando sobre como mudar a sorte, o que o enfurece. Ele aponta uma arma para ela, mas Hikoemon chega a tempo e atira na arma da mão de Naoki. Shizuka suspira aliviada, e Naoki avança de novo nela, mas os anciãos correm, nocauteando ele por respeito à coragem de Shizuka. Enquanto Naoki fica derrotado, ele ainda culpa a má sorte. Shizuka diz que sorte só muda quando o comportamento muda. Virando para os anciãos, ela agradece, dizendo que é a sortuda por tê-los. De volta ao duelo das duas fodas, Touko grita para Beatrix que pessoas com ideais distorcidos merecem ser comidas por zumbis. Beatrix rebate que a mentalidade de Touko é a própria queda dela e a vida normal dela não é universal. Touko se recusa a escutar, mas aproveitando a raiva dela, Beatrix atrai os zumbis para a roda d'água. Conforme eles se aglomeram, ela sobe nela usando o movimento para travar o mecanismo e cortar a energia. A roda cai, quase esmagando Touko. Ela desvia, chocada por ter sido superada por uma estrangeira, mas Beatrix a deixa para trás e os zumbis devoram Touko onde ela tá. Enquanto isso, o pai de Akira luta desesperadamente fora da casa, cortando os zumbis. Akira tenta abrir a porta para ajudar, mas o pai grita para ele manter fechada ou todos vão morrer. Akira assiste impotente enquanto o pai luta contra os mortos-vivos. Quando só 3 restam, o pai de repente aperta o peito, o coração falhando. Ele desaba, percebendo que chegou a hora. Pronto para morrer, protegendo a família. Naquele momento, Kanta dirige um caminhão basculante, atropelando os zumbis e salvando o pai de Akira. Mas as intenções são sombrias. Ele sorri maliciosamente e diz para Akira que quer vê-lo virar zumbi. Mantendo o pai de Akira como refém, Kanta força Akira numa escolha impossível entre salvar o pai ou salvar todo mundo. Quando Kanta era pequeno, tinha muitos amigos e passava todo dia de verão em festas na piscina. Mas conforme envelhece, os amigos começam a notar que ele é naturalmente introvertido e eventualmente se afastam, deixando ele sozinho. Por anos, Kanta passou o tempo em solidão, seja na escola ou em casa. Quando entra na faculdade, tenta se mudar, fazendo tudo o que pode para fazer amigos, mas todo mundo ainda o vê do mesmo jeito, um introvertido. Um dia, ele fica furioso pelo fato de não conseguir mudar, e então vê Akira rindo alegremente com os amigos. A inveja queima dentro dele, já que Akira sempre parece feliz, sem esforço cercado de pessoas. Agora, num ato distorcido de ressentimento, Kanta mantém o pai de Akira como refém, querendo destruir a felicidade que nunca teve. Akira tá encurralado e sem saber o que fazer. Quando se prepara para sair, o pai proíbe, avisando que abrir a porta pode arriscar a vida de todos. Akira protesta que não pode simplesmente sentar e assistir o pai morrer, mas o pai calmamente revela que o tempo dele é limitado mesmo assim. Confuso, Akira descobre pela mãe que o pai tá doente e nem os médicos sabem como curá-lo. Desesperado, Akira insiste que deve haver um jeito de curá-lo, então podem viver como família de novo. Mas o pai sorri levemente e diz que para realmente retribuir, Akira tem que ajudar a humanidade. E se Akira puder fazer isso um dia, o pai diz que vai ficar orgulhoso mesmo na morte. Akira sente o peso das palavras do pai pressionando, lembrando de todas as lutas dos amigos e família. Enquanto isso, lá fora, Kanta espera impacientemente Akira emergir. Quando Akira não sai, Kanta fica agitado. Justo quando tá prestes a jogar o pai de Akira pros zumbis, a porta da frente se abre. Kanta e o pai de Akira ficam chocados ao ver Akira aparecendo, aparentemente como zumbi. Eles gritam incrédulos, chamando ele de idiota. E Kanta explode em risada histérica, reivindicando vitória. Ele zomba de Akira dizendo que agora ele nunca mais vai aproveitar a vida. Mas Akira de repente avança e puxa Kanta pro chão, atordoando ele. Kanta congela já que Akira deveria ser zumbi. Então percebe que Akira voltou à forma humana, deixando ele completamente confuso. Antes de salvar o pai, Akira tinha bolado um plano de se disfarçar como zumbi. Nagisa, uma maquiadora habilidosa, ajuda ele a realizar. Com o cosplay de zumbi completo, que é outro item riscado da lista de desejos, Akira abre a porta para atrair zumbis reais para dentro. Conforme invadem, as garotas os combatem, dando a Akira a chance de agir e salvar o pai. Enquanto todos se preocupam com o pai de Akira, Kanta zomba de Akira, dizendo que o plano dele falhou. Mas os joelhos de Kanta começam a tremer. Akira então quietamente pergunta qual é a verdadeira lista de desejos dele. Kanta hesita, memórias voltando dele e os amigos nadando na piscina pública sob o sol, rindo.
Ele confessa que tudo o que queria era reviver aquela memória uma última vez. Akira diz que ele é um tolo por fazer coisas tão más quando podia ter compartilhado aquela alegria com eles. Quando Kanta uma vez viu Akira rindo com os amigos, Akira na verdade tinha convidado Kanta para almoçar com eles. Mas sendo tímido, Kanta fugiu. Eles olharam para ele de forma estranha. Todo mundo exceto Akira, que não o julgou. De repente, no presente, Kanta é mordido por um zumbi. Furioso, ele esmaga a criatura, mas a infecção se espalha. Ele começa a chorar conforme o vírus penetra na mente. Mas antes de mudar completamente, Akira o abraça e diz que se ele virar zumbi, quer nadar junto com ele numa piscina como dois parceiros. Kanta cora, envergonhado, e foge correndo, forçando Akira a deixá-lo ir. Kanta corre pela natureza perseguido por zumbis até alcançar um rio. Lá ele vê a mesma piscina pública da infância. Enquanto encara, vê um Akira zumbificado já boiando dentro. Lembrando das palavras de Akira, Kanta entra na água para se juntar a ele, mantendo a promessa. Enquanto isso, Akira alcança as cercas onde os moradores estão reunidos assim como os amigos. Ele tá confuso com a aparência suja e fedorenta de Kenichiro. Shizuka lembra que zumbis estavam perseguindo eles. Todo mundo entra em pânico, sem saber como escapar da cerca. De repente, Beatrix chega, montada numa roda d'água massiva. Ela não consegue pará-la, atravessando a cerca e abrindo caminho para todos fugirem. Akira lidera o grupo em direção a uma ponte suspensa, só para descobrir a ponte sumida. Toda a esperança parece perdida até Masaru aparecer, jogando para Akira uma ponte substituta. Akira e Kenichiro seguram a ponte firme enquanto todos cruzam. Quando os zumbis quase os alcançam, os dois homens pulam juntos pro outro lado. Shizuka e Beatrix temem que caíram, mas para surpresa delas, Akira e Kenichiro se agarram nas cordas, se puxando para segurança. Enquanto sobem, Akira diz para Kenichiro que Kanta só queria amigos. Kenichiro chama Kanta de tolo por fazer coisas más, mas Akira insiste que qualquer um poderia acabar como ele, incluindo ele mesmo, que quase se perdeu uma vez no vazio do emprego no escritório. De volta em solo firme, o pai de Akira o elogia por salvar a vila inteira, completando outro dos sonhos da lista de desejos de Akira. Dias depois, os moradores fecham o túnel cheio de zumbis e começam a reconstruir. Sob a liderança de Masaru, a construção progride rapidamente. Tomi agradece Shizuka por ajudar os anciãos a recuperarem esperança e continuarem vivendo. Kenichiro e Anju reconstroem as cercas juntos, e Kenichiro nota que Anju parece uma pessoa nova. Ela diz que acabou de chorar por zumbis porque alguém finalmente a fez sorrir, agradecendo o próximo Kevin Hart, Kenichiro por animá-la. Naquela noite, Akira cuida do pai doente. A mãe diz que o pai sempre se preocupou com ele, não por causa do apocalipse zumbi, mas desde o dia que Akira foi para Tóquio. Dominado pela emoção, Akira promete que se algo acontecer, vai cuidar da mãe na vila. Então, a mãe revela a verdade. O pai só tem hemorroidas. O grupo fica atordoado com a doença estúpida, e Akira explode de rir aliviado. Ainda sorrindo, ele lembra do conselho do pai para sonhar grande. De repente, Akira se levanta e anuncia que tá deixando a vila para viajar pelo país, salvar o mundo e curar as hemorroidas do pai. Os amigos ficam chocados, mas o pai brilha de orgulho com o grande sonho do filho. Akira escreve uma nova entrada na lista de desejos: curar as hemorroidas do pai. Então, convida todo mundo a adicionar os próprios sonhos. O grupo se junta ao redor, rabiscando novos objetivos para a próxima aventura, trazendo um sorriso orgulhoso para os pais de Akira. Na manhã seguinte, Akira e os amigos se despedem. Shizuka lembra Hikoemon que ela não é a esposa dele. Anju chora e diz para Kenichiro voltar logo. E a mãe de Akira entrega algas marinhas cozidas, então ele não vai passar fome na estrada. Antes de ir, o pai de Akira promete cuidar da esposa, fazendo Akira sorrir. Conforme partem, Akira sugere ir para o norte, onde muitos sobreviventes supostamente estão, enquanto outros brincam sobre ir para a América fazer a vacina. Dias passam enquanto lutam contra zumbis e encontram outros sobreviventes. Ao invés de procurar imediatamente pela cura, eles tiram tempo para fazer turismo, rir e aproveitar a jornada. E é isso por hoje, galera. Comenta aí embaixo, Namorada Zumbi, se você assistiu até o final. Se inscreve para não perder o próximo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.